Fala galera, eu sou o Anderson Marques, professor de Química, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje o tema é reações de combustão. Assunto de extrema importância na tua prova do Enem, muito frequente na parte de estequiometria, termoquímica, balanceamento das equações, entre outros. E hoje nós vamos tirar todas as tuas dúvidas no que diz respeito a como construir uma reação de combustão, quais os principais produtos formados, quais suas causas e consequências, então não perde essa aula de forma alguma, beleza? Antes da gente chamar a vinheta, não esquece de dar o seu like, ativa as notificações e compartilha com o maior número de pessoas possível. Vem comigo! Bom galera, reação de combustão. Anderson, o que é uma reação de combustão? Eu quero que você saiba o seguinte, combustão nada mais é do que uma queima. Se você está fazendo uma queima, você está fazendo uma combustão. Mas para que você possa realizar uma queima, você precisa de um gás. E esse gás é um gás comburente. O nosso principal gás comburente é o gás oxigênio. É um gás que alimenta a chama, é um gás que promove a queima, que faz acontecer uma reação de combustão. Então, para queimar, eu preciso de gás oxigênio. É essa quantidade de gás oxigênio que vai te dar os tipos de combustão que a gente vai trabalhar. Eu posso ter basicamente dois tipos de combustão. Eu posso ter uma combustão chamada de completa e eu posso ter uma combustão chamada de incompleta. Anderson, qual é a principal diferença entre a queima completa e incompleta? Bom, eu tenho algumas situações para a gente analisar, mas de cara a principal diferença é o ambiente em que essa reação vai acontecer e em relação aos produtos, eles são completamente diferentes também. Se eu tenho uma reação completa, essa combustão completa ela ocorre em um ambiente que tem uma alta concentração de oxigênio. Agora, a queima incompleta tem que ocorrer em um ambiente que tem uma baixa concentração de gás oxigênio, que é o nosso comburente, o responsável por alimentar a chama. Não só uma alta ou uma baixa quantidade de gás oxigênio, como também uma quantidade suficiente ou não de combustível, que é aquilo que você quer queimar, certo? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero queimar um determinado combustível. Vou pegar aqui o principal constituinte da gasolina, o C8H18. Se você vai queimar, você precisa de oxigênio, de gás comburente. Se o ambiente tem uma alta concentração de gás oxigênio, você promove uma queima, e essa queima é chamada de completa. O principal produto da queima completa é esse cara bem aqui, olha, o CO2, mais o subproduto, que é a molécula de água, mais uma certa quantidade de energia. Energia essa que você utiliza na forma de trabalho. A gente vai falar disso em um determinado momento, certo? Anderson, eu não quero mais queimar gasolina, eu quero queimar um outro combustível. Eu vou queimar aqui o etanol, olha, C2H6O. Se você queima esse combustível, você precisa de um gás comburente, que é o gás oxigênio. Se o ambiente tem uma alta concentração de gás oxigênio, a queima ocorre de forma completa. E quando ela ocorre de forma completa, produz CO2, mais água, mais uma certa quantidade de energia que você utiliza na forma de trabalho. Está bem aqui. Então percebe que quando você vai queimar um combustível, se o ambiente está muito concentrado em relação ao oxigênio, a queima tende a ser completa e você produz o CO2. O CO2, ele é conhecido como gás carbônico, tá? Gás carbônico, um dos principais gases estufa, tá aí, gás carbônico. E um detalhe, sempre que a queima for uma queima completa, você tem a chama com uma certa coloração. A chama vai aparecer na coloração azul. Então, a chama azul é um indicativo de que a queima que você está fazendo é uma queima ou combustão completa, perfeito? E o principal produto formado é o gás carbônico. Mas eu posso queimar o mesmo combustível, por exemplo, C8H18, em um ambiente que tem uma baixa concentração de oxigênio. Se eu queimar o combustível em um ambiente que tem uma baixa concentração de oxigênio, o produto muda completamente. Eu passo a ter uma queima incompleta, a queima está ocorrendo com dificuldade. Nesse caso bem aqui, eu tenho dois possíveis produtos. Eu tenho o CO e eu tenho o C, mais o subproduto, que é a molécula de água, mais a energia que você pode utilizar na forma de trabalho. Então,
Se você queima o combustível em um ambiente que tem uma baixa concentração de oxigênio, queima incompleta, fornece para você a possibilidade aqui de 2 produtos. O primeiro produto é o C. Esse C ele é chamado de fuligem ou negro de fumo e ele é encontrado na fase sólida. Por isso, ele também é chamado de aerossol sólido. Perfeito aí? É aquela fumaça preta que sai daqueles carros velhos, caminhão, ônibus, van. Aquela fumaça preta sai, se espalha. Você tem a noção de que ela está se dissolvendo no ar, mas não. Ela está se espalhando a ponto de você não enxergar mais. Depois ela vai sentar na superfície. Se você passar o dedo na superfície, aquele pó preto ele vem todo na tua mão. Então, nada mais é do que o carvão pulverizado, a fuligem. Só que junto com o carvão está saindo o CO. Anderson, quem é o CO? O CO ele é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, bem aqui, ele é um gás que tem algumas características de extrema importância para a gente. Primeiro, o CO ele é um gás incolor, ou seja, não tem cor. Ele é um gás inodoro, ou seja, não tem cheiro. E ele é um gás extremamente tóxico. Em concentrações certas, ele pode te levar à morte. Anderson, como é que isso acontece? A gente vai já falar, tem alguns exemplos importantes. Quando a queima incompleta se processa, essa queima incompleta também gera para você uma chama. Essa chama é uma chama na coloração amarela, alaranjada ou avermelhada. Então percebe o seguinte, chama amarela é um indicativo de que a queima está ocorrendo de forma incompleta, portanto o ambiente tem uma baixa concentração de oxigênio ou uma quantidade baixa do combustível que você quer queimar. E o principal produto ou vai ser o monóxido de carbono ou vai ser a fuligem. Informação essa que o cara vai precisar destacar para você na questão. Ele precisa te dizer se a queima é completa ou incompleta. Porque a queima completa tem um tipo de produto e a queima incompleta tem 2 possíveis produtos. Mas Anderson, se ele falar na queima incompleta qual produto eu vou colocar, aí ele vai precisar te dar uma dica para você saber qual é o produto específico. Se a queima for incompleta, ele pode mencionar a produção de um gás incolor, de um gás inodoro, de um gás tóxico, ou ele pode mencionar a produção da fuligem. Aí você já sabe qual é o principal produto e naturalmente qual vai ser o subproduto, certo? Bom, vamos imaginar que você compra um botijão de gás no início do mês. Esse botijão de gás está cheio, você coloca ele para queimar, para sofrer a combustão. Quando você aciona o botijão de gás e a chama aparece na boca do fogão, qual é a chama, qual é a cor da chama que prevalece? A chama azul ou a chama amarela? Muito bem, a chama azul. A chama azul ela prevalece quando você está com aquele botijão cheinho. Mas tu passou 30 dias usando o mesmo botijão de gás. Qual é o primeiro indício de que o teu gás está para acabar? Quando a chama amarela prevalece em relação à chama azul. Porque quando a chama amarela prevalece em relação à chama azul, é um indicativo de que a queima está ocorrendo de forma incompleta. Ou o ambiente tem uma baixa concentração de oxigênio, ou você já está queimando uma quantidade quase que insuficiente do combustível. Ele já não está reagindo legal. Então, naturalmente, ele vai produzir produtos diferentes da queima completa, certo? Ah, mas será que aquela pessoa que trabalha ali, ela consegue identificar pela cor da chama o tipo de combustão? Não. Naturalmente, você percebe que o gás está para acabar quando o fundo da panela começa a ficar de que cor? Começa a ficar preta, porque a queima incompleta libera a fuligem, que é uma fumaça na coloração preta, vou colocar para você, fumaça na coloração preta, que sai pela boca e se acumula no fundo da panela, formando aquela crosta preta. Isso é um indicativo de que o teu gás está para acabar. Quem trabalha nessa área, na área de cozinha, restaurante, você sabe e consegue identificar quando essa coloração aparece que você já está com dificuldade naquele combustível, então você precisa fazer a renovação. Dica importante aí. Mas uma curiosidade, Vamos agora para uma coisa mais prática. Quando você faz o processo de respiração, você absorve o gás oxigênio, ocorrem as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares e você joga lá para fora o CO2, perfeito? Quando você inala o oxigênio se acopla numa molécula chamada de hemoglobina e forma a oxihemoglobina. Essa molécula gigantesca, ela é responsável pelo transporte de oxigênio dentro do teu organismo. É ela que vai levar oxigênio para o teu coração, para o teu cérebro e assim por diante. Mas vamos dizer que você está num ambiente que está ocorrendo uma queima incompleta. Esse ambiente está produzindo CO. O CO é um gás que não tem cor,
Não tem cheiro, é extremamente tóxico. Olha o que acontece. Quando você inala esse cara, o CO entra na tua corrente sanguínea junto com o oxigênio. Os dois querem se acoplar na hemoglobina, só que agora a hemoglobina prefere se ligar ao CO. Quando a hemoglobina se liga ao CO, forma carboxiemoglobina. E já caiu uma vez no Enem assim, olha. Quando a carboxiemoglobina se forma, ela inutiliza o transporte de oxigênio dentro do teu organismo. Ou seja, não vai chegar mais oxigênio em quantidade suficiente no teu coração, porque agora está chegando monóxido de carbono. Não chega mais oxigênio em quantidade suficiente no teu cérebro, porque agora está chegando quem? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono assumiu a posição do oxigênio dentro do teu organismo. Isso leva a pessoa a óbito. Uma pessoa sem oxigenação no cérebro, ela não consegue suportar 5 minutos que ela vai a óbito. E a gente tem alguns exemplos. Aquela tragédia que aconteceu alguns anos atrás, naquela boate chamada de Boate Kiss, o que acontece? A queima que estava ocorrendo era uma queima incompleta. A queima incompleta se destacava pela chama amarela, tá? A chama amarela indicava a liberação de fuligem e de monóxido de carbono. Muita gente correndo da fumaça preta, mas ao mesmo tempo que a fumaça preta saía, estava saindo monóxido de carbono, que não tinha cor, não tinha cheiro, era extremamente tóxico. As pessoas estavam inalando em grande quantidade esse cara e outras substâncias tóxicas que estavam sendo liberadas através da queima de algumas esponjas que estavam no palco, que foram citadas na época. Então, inalação de substâncias tóxicas impossibilitou o transporte de gás oxigênio dentro do organismo, certo? Foi uma das situações. O caso mais recente foi a situação daquela família que foi passar férias no Chile e foi encontrada toda morta dentro do apartamento, porque simplesmente o aquecedor promoveu uma reação de combustão incompleta e a queima incompleta liberou o CO para dentro do apartamento. A concentração de CO aumentou no ambiente fechado e levou aquelas pessoas a óbito. Alguns estudos dizem que concentrações acima de 4,5 ppm de CO são letais, são capazes de levar a pessoa a óbito. Então, concentrações acima de 4,5 ppm, partes por milhão, tá? Para cada uma quantidade de gás, de ar, né, atmosférico, você tem uma quantidade mínima de CO que pode estar dentro do teu organismo e é capaz de levar uma pessoa a óbito. No entanto, concentrações abaixo disso também trazem alguns transtornos, como náuseas, né, vômitos. Normalmente quando a pessoa vai andar de ônibus, algumas pessoas sentem enjoo, porque aquele ônibus ele faz uma queima de combustível, muitas das vezes incompleta, que é caracterizada pela liberação daquela fumaça preta da fuligem, né? E se está saindo a fuligem, está saindo também o monóxido de carbono. Não na concentração capaz de levar a óbito, porque você está num ambiente aberto. Quando aquele gás sai, se dissolve no ar e a concentração diminui. Não é o suficiente para levar a óbito, mas é o suficiente para causar, né, aquela ânsia de vômito, aquela dor de cabeça, uma coisa básica. Pode acontecer. Agora, em um ambiente fechado, se você deixa um carro ligado que está fazendo esse processo de combustão completa, naturalmente ele vai produzir esses gases que podem aumentar a concentração de CO, levando pessoas que encontram-se naquele ambiente a um óbito naturalmente, certo? Então, queima ou combustão completa produz monóxido de carbono. E eu quero chamar a atenção para um detalhe importantíssimo, tá? Aqui o combustível que eu estou queimando, olha, tem carbono, tem hidrogênio. Tem carbono, tem hidrogênio. Tem carbono, tem hidrogênio. Anderson, sempre produz CO2, CO, C e o subproduto que é água? Depende do combustível que você vai queimar. O combustível que você vai queimar tem que ter carbono e hidrogênio para produzir esses caras. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou queimar o combustível hidrogênio. Se ele vai queimar, ele tem que reagir com oxigênio. Tem como ele produzir gás carbônico, CO ou C, mais o subproduto que é a molécula de água? Não, ele não tem como produzir esses caras porque o combustível não apresenta carbono. Se ele não apresenta carbono, não tem como ele produzir um desses três caras bem aqui. Logo, a queima do hidrogênio reage com meia molécula de oxigênio e só produz o que para mim? Só produz água, mais a energia que eu vou utilizar na forma de trabalho, certo? Imagina que eu vou queimar agora o carvão. Carvão queima, reage com oxigênio. Se ele reage com oxigênio, ele pode produzir CO2, CO ou C, mais o subproduto que é a molécula de água.
Não, ele não pode produzir água, porque o combustível que está queimando não apresenta o que agora? Não apresenta hidrogênio. Se ele não tem hidrogênio, não tem como ele produzir água. Então a reação seria reage com oxigênio produzindo CO2, ou CO, ou C. E aí vai depender da reação específica que ele vai colocar para a gente. Então, para que o subproduto ou produto principal exista, naturalmente tem que ter carbono e hidrogênio no combustível que você vai promover a queima. Beleza? Fechou? Então, reação de combustão precisa de um gás comburente, que é o gás oxigênio. Muito comburente gera uma queima completa, pouco comburente gera uma queima incompleta. Os produtos são diferentes. Queima completa produz gás carbônico, queima incompleta produz monóxido de carbono e o C, que é o que nós chamamos de fuligem ou nego de fumo aerossol sólido. Tudo bem aí? E a queima completa chama azul, queima incompleta chama amarela, alaranjada ou avermelhada. Beleza? Tudo bem até aqui? Faz as suas anotações. Voltei, galera. Uma das grandes aplicações dessa parte de gases é quando você analisa o conversor catalítico, comumente chamado de catalisador veicular. Próximo ao escapamento do carro existe um aparelho que converte os gases que são prejudiciais à nossa saúde, que são gases tóxicos, em gases não tóxicos. Tá? Essas reações que ocorrem são reações de oxirredução, que vão promover essa transformação. Você sabe que os principais combustíveis são combustíveis derivados do petróleo, que são ricos em impurezas como enxofre, nitrogênio, e a combustão que ocorre nos motores, ela tende a diminuir o seu rendimento com o passar do tempo. Então você nunca vai conseguir promover somente uma queima completa, que é aquela que produz o gás carbônico somente, que é um poluente, mas não é tóxico para a gente, certo? Nesse caso, a queima desses combustíveis também pode promover o CO e o C. Então, por isso, o carro tem que sair de fábrica com um dispositivo de segurança, entre os vários, né, um chamado de conversor catalítico ou catalisador veicular, que converte substâncias de total prejuízo, tóxicas, em substâncias não tóxicas por reação de combustão. Eu coloquei um esquema aqui para você, olha. O conversor catalítico, comumente chamado de catalisador veicular, transforma substâncias tóxicas por reações de oxirredução em substâncias não tóxicas. Então, a queima do combustível produz no teu carro CO, produz o N2O, produz hidrocarbonetos, que são simplesmente substâncias, no geral, tóxicas ali para você, certo? Quando essas substâncias tóxicas que vão ser liberadas pela queima do combustível no teu carro vão sair pelo escapamento, elas passam pelo conversor catalítico, pelo catalisador veicular, e são transformadas essas substâncias tóxicas em substâncias não tóxicas. E quais são as substâncias que saem de lá? Você transforma o CO em CO2, você transforma o N2O em gás nitrogênio, que é um dos principais do nosso ar atmosférico, e você produz também a água. Então você libera alguns caras aí, tá, que não são tóxicos e, portanto, não vão influenciar de forma direta no nosso organismo. No entanto, você acaba por produzir grandes quantidades de poluentes, como é o caso do CO2. Só para você ter uma ideia, a cada 1 quilômetro que um carro a gasolina anda, ele produz 200 gramas de dióxido de carbono, né? Um pacotinho de leite. Então imagina em todos os carros movidos a gasolina do planeta, multiplica pela quilometragem que cada carro anda, né? E multiplica por 200. Você vai ter a quantidade de CO2 que é produzida diariamente. É muito CO2, é muito gás estufo sendo produzido. Acrescenta aí ao grande número de queimadas e ao grande número de desmatamentos, você vai ver a quantidade de CO2 produzida crescendo de forma absurdamente. Tudo bem? Beleza? Então, o conversor catalítico é um cara que transforma substâncias tóxicas produzidas pela queima dos combustíveis fósseis em substâncias não tóxicas, e isso é para impedir a quantidade de gases poluentes tóxicos que são liberados. Você coloca esse dispositivo de segurança. Uma dica muito importante, e por favor não confunda, esse catalisador veicular é um conversor catalítico que transforma tóxico em não tóxico, porque normalmente as pessoas falam, catalisador. Qual é a função do catalisador? Acelerar a reação.
Na verdade, o catalisador ele tem a função de reduzir a energia de ativação e aumentar a velocidade da reação. Esse aumento da velocidade é uma consequência gerada pela função que é reduzir a energia de ativação. Não esquece desse detalhe. Então, o catalisador veicular sim acaba por acelerar, por aumentar a velocidade de transformação daquela reação de uma substância tóxica em uma substância não tóxica. Tudo bem? Então, fechamos aqui essa primeira explanação sobre reação de combustão e algumas características dela dentro do nosso assunto destacado. Tá? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais!